Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Hoje, irmão. Nós vamos continuar o tema que nós falamos na quinta-feira passada, né? Sobre a organização e a saída do povo do Monte Sinai, indo em direção à terra prometida. Eu dividi isso em duas partes, porque era muita informação. Então, na última aula, nós vimos o povo saindo do Monte Sinai e indo em direção à terra prometida. E vimos alguns acontecimentos que ocorreram durante este trajeto. E nós paramos exatamente no ponto em que eles estão próximos de entrar na terra e mandam 10 espias para espionarem a terra e trazerem um relatório. E hoje eu vou continuar deste ponto até chegarem definitivamente próximos da entrada na terra prometida. E lembra que isso vai levar quase 40 anos. E eles estavam tão perto de entrarem, mas vão ficar perambulando pelo deserto por 40 anos. Então, hoje nós vamos continuar. Pode colocar aí, se você quiser, como a parte 2, né, da aula que fizemos na semana passada. Eu vou dividir isso em duas partes. Parte 1, semana passada, e parte 2 hoje, mas é a continuação do povo durante os 40 anos até realmente chegarem na divisa, na entrada da terra prometida. Tá bom? Amém. Então, sendo assim, né, vamos passar a palavra para o nosso irmão Alan, para nós trazer a nossa aula de hoje. Alan, Deus lhe abençoe, meu irmão. Desde já agradeço pela sua contribuição no início do programa. Deus Amém. abençoe. Boa aula. Muito obrigado. Um bom dia a todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa agora, neste momento. Que Deus possa estar abençoando o seu dia. Vamos continuar a história de Israel, a história do povo de Deus, desde a saída lá do Egito até o retorno para a terra prometida depois do período lá dos babilônicos. Nós estamos no começo da nossa história. O povo já saiu do Egito. 3 meses depois, ele se encontra aos pés do Monte Sinai, aonde recebe as leis de Deus através de Moisés. E agora o povo, depois de quase um ano ali no Monte Sinai, está saindo do Monte Sinai, indo em direção à terra prometida. E vimos na aula passada alguns acontecimentos durante esse trajeto. Você se lembra que Moisés fez um recenseamento do povo, de todas as tribos, aqueles de 20 anos para cima que estavam prontos para a guerra. E o total foi 603.550 homens. Isso vai ser importante, porque no estudo de hoje nós vamos ver que Moisés vai fazer um novo recenseamento. E vamos entender por quê, não é? Vimos o povo reclamando porque não tinha água, porque não tinha comida, mais uma vez. E Deus providenciando, a bondade de Deus providenciando para o povo. Vimos também os 2 irmãos de Moisés, lembra? Miriam e Arão, com ciúmes de Moisés, e Deus mostrando para todos eles que Moisés era o seu escolhido, o grande líder do povo. E chegamos aqui no momento da nossa história, aonde eles estão bem próximos de entrarem na terra. E Moisés manda 12 homens, estamos lá no livro de Números. Pega a sua Bíblia lá comigo, capítulo 13. Números, capítulo 13. Moisés manda
12 espias, um de cada tribo, para ver como é que a terra era, né? E dentre esses 12, nós lembramos somente de 2 nomes, Josué e Calebe. Mas você tem aqui no capítulo 13 de Números os nomes dos 12. Mas nós só lembramos de 2, porque foram os que confiaram em Deus. E eu quero começar o nosso estudo nessa parte. Então, eles vão, espionam a terra, retornam e trazem uma notícia boa. Olha, a terra é excelente. A terra tem mel. A terra produz muitos frutos. A terra tem vários ribeirões que irrigam a terra. É uma terra excelente. Mas trouxeram também uma notícia ruim. As cidades são fortificadas. O povo é guerreiro. Nós vimos lá os descendentes de Enaque, os gigantes, né? Pessoas de alta estatura. Nós não vamos conseguir entrar e vencer a terra. Foi o relatório de 10 dos 12 espias. Não confiaram em Deus. Mas 2 deles, Josué e Calebe, trouxeram uma resposta positiva. Olha comigo o capítulo 13 de Números, então, versículo 30. Vamos ler o versículo 30 do capítulo 13 de Números. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. E olha o capítulo 14, continuando a fala de Josué e Calebe. Capítulo 14, começando no versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, em sinal de protesto, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha que interessante, não é? 2 dos 12 espias, Josué e Calebe, retornam com uma visão completamente diferente dos 10. Os 10 trouxeram a mesma reportagem que Josué e Calebe, só que os 10 fizeram de uma forma negativa. Olha, a cidade é muito fortificada, o povo é muito guerreiro, são valentes, são gigantes. E Josué e Calebe trouxeram a mesma informação de uma maneira positiva. Se confiarmos em Deus, Deus vai nos dar a vitória. A proteção dele se foi. Mas a nossa proteção é o nosso Deus. E o povo não acreditou em Josué e Calebe, infelizmente, e se esqueceu do poder de Deus demonstrado a eles nesse primeiro ano. Eles haviam visto tantas coisas que Deus fez para o seu povo, mas eles se esqueceram de Deus. E Deus ficou muito bravo com o povo e trouxe um castigo. Você pode ler o restante aqui do capítulo 14 de Números e você vai ler essa história. Mas o interessante é que se você vai para o versículo 34 do capítulo 14,
nós vamos entender agora o porquê que o povo que estava tão perto de entrar na terra acabou vagando pelo deserto por quase 40 anos. Olha o capítulo 14 de Números, versículo 34. O texto diz o seguinte: durante 40 anos, Deus dizendo isso para o povo, durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. A missão de reconhecimento durou 40 dias. E por causa da rebeldia do povo, porque não confiaram em Deus, Deus então fez com que este povo passasse um ano para cada dia que eles passaram espionando a terra. 40 dias, 40 anos. Esse vai ser o resultado da desobediência, da desconfiança do povo em Deus. E aqui nós temos uma grande lição para você e para mim. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos inimigos que parecem ser maiores do que nós. A lição é, quando nós olhamos para o nosso Deus, assim como Josué e Caleb fizeram, e lembramos que Deus é maior do que qualquer problema, quando nossos olhos estão fixos em Deus que resolve os problemas, nós vamos ter vitória. Agora, quando nossos olhos ficam fixos no problema, nós esquecemos de quem resolve o problema e pensamos só no problema e nós vamos ter derrota. Então, a lição para nós hoje, aqui no começo do nosso estudo, é: quando você tem um problema, uma dificuldade para resolver, fixe os seus olhos em Deus, naquele que resolve o problema, e o problema vai ser resolvido. Se o povo tivesse feito isso, eles teriam entrado logo na terra prometida. Mas eles tiraram os olhos de Deus e, por causa disso, ficaram 40 anos perambulando, andando, dando voltas pelo deserto, quando podiam ter entrado, talvez, na semana seguinte ou no mês seguinte. Estavam próximos de entrar. E Deus, então, fez com que todos os homens de 20 anos para cima, todos aqueles que tinham sido contados naquele censo, morressem durante esses 40 anos. O castigo do povo foi esse. Todos aqueles de 20 anos para cima não iriam entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, porque eles obedeceram. Todos vão morrer durante esses 40 anos no deserto. E o povo de Deus, então, Israel, começa os anos no deserto, cumprindo este castigo de Deus. E a palavra de Deus não fala muito, existe um silêncio sobre estes 40 anos. Nós não sabemos tudo o que aconteceu durante esses 40 anos, mas alguns eventos estão registrados aqui na continuação do livro de Números. Por exemplo, olha o capítulo 15. Vamos para o capítulo 15 de Números. Um evento que está registrado aqui durante esses 40 anos. Números capítulo 15, versículos 32 a 36. O castigo de um homem que simplesmente apanhou lenha num sábado. Vamos ler esse texto e eu quero fazer uns comentários. Números 15,
começando no versículo 32. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, né, então estão no meio desses 40 anos, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá de ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Parece uma coisa tão simples, sem importância, sem significância, recolher um pouco de lenha no dia de sábado. Olha só. Mas Deus está mostrando que a sua lei é importante. E Deus havia dito: no dia de sábado não devem trabalhar. E esse homem estava desrespeitando a lei. Acredito que isso foi colocado aqui, isso que parece ser tão insignificante, para nos ensinar que aquilo que Deus diz tem que ser cumprido. O que Deus fala é importante. Tudo o que Deus fala é importante. Não existe nada insignificante quando Deus fala. E vemos aqui a ordem de Deus sendo cumprida. Temos um pouco mais de alguns acontecimentos no capítulo 16, durante esses 40 anos, uma rebelião de alguns homens. E aqui no capítulo 16 você tem a rebelião de Corá, de Datã e de Abirão. Muito semelhante ao que aconteceu com Miriam e Arão, que ficaram com ciúmes de Moisés, e Deus castigou Miriam com lepra. Você se lembra disso? Agora estes homens, da mesma forma, vão ficar com ciúmes de Moisés e vão causar uma rebelião. Olha só que interessante o que vai acontecer aqui. Olha o capítulo 16, vamos ler somente os versículos de 1 a 3. Números 16, de 1 a 3. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, olha, um dos levitas, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Então, Corá, da tribo de Levi, e estes outros homens da tribo de Ruben. Versículo 2. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio, pessoas importantes. Versículo 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Com ciúmes de Moisés e Arão, querendo ser mais do que deveriam ser, causando uma rebelião, e Deus vai castigar toda a família destes homens, de Corá, de Datã e de Abirão. E vai morrer, vai matar todas as famílias destes homens de uma maneira milagrosa, não é? O chão se abre e estas famílias caem vivas no meio da terra, e a terra se fecha sobre elas. Acontecimentos que nós entendemos aqui no livro de Números durante esse período de 40 anos. Deus também vai reforçar ao povo que Arão deveria ser o sumo sacerdote e que os descendentes de Arão seriam todos sumos sacerdotes.
você tem essa história no capítulo 17 do livro de Números. Então, alguns acontecimentos nós sabemos, mas a grande parte do que aconteceu durante esses 40 anos no deserto, a palavra de Deus não fala muito. Passam-se os 40 anos, Israel agora está de novo pronto para entrar na terra prometida. Se eles tivessem confiado em Deus quando Deus mandou os espias, eles já estariam lá na terra prometida há 40 anos. Mas não confiaram em Deus, receberam o castigo, ficaram 40 anos pelo deserto e agora estão de novo, 40 anos depois, prontos para entrar na terra de Canaã. A grande maioria deles já havia morrido no deserto, como Deus havia prometido. Aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. E agora nós vamos ver Miriam e Arão, os dois irmãos, a irmã e o irmão de Moisés, morrendo também, sem entrar na terra prometida. Estamos lá no capítulo 20 do livro de Números. Abre lá comigo, em Números capítulo 20. Vamos ler essa parte da história, uma parte importante. Olha o capítulo 20. Olha comigo os versículos 1 e 2. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Então, Miriam, a irmã de Moisés, vai morrer antes de entrar na terra prometida. E se você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 22 e no capítulo 23, nós vamos ver uma história interessante sobre Balaão. Nós vamos chegar lá um pouquinho para frente. Mas Moisés vai ficar o único sobrevivente na sua família, vamos dizer assim, né? A sua irmã Miriam morre aqui no começo do capítulo 20, e depois, se você for para o versículo 22 e 23 do capítulo 20, você vai ver a morte de Arão, o sumo sacerdote, o irmão mais velho de Moisés. Olha comigo o capítulo 20 de Números, versículos 22 e 23. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, olha o 24, Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Miriam já tinha morrido, Arão vai morrer agora. E nós entendemos que Arão e Moisés são proibidos de entrar na terra prometida porque desobedeceram uma ordem de Deus. Vamos entender essa história. Olha o capítulo 20, volta para o versículo 2. Miriam havia morrido, e olha o versículo 2. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Mais uma vez, né? Já vimos essa história, parece um disco quebrado. O povo reclamando, não temos água, não temos comida, não temos carne, não temos água, não temos comida, não temos carne. E aqui de novo, reclamando porque não tem água. Pula para o versículo 6 do capítulo 20. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, tabernáculo, e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a sua vara
e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Lembra o que Deus falou para Moisés? Fale com a rocha. Moisés desobedeceu. Ele bateu na rocha com a vara 2 vezes. Olha o versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Desobedeceram? Parece uma coisa simples, né? Ao invés de falarem com a rocha, bateram na rocha. O que Deus diz é importante. E é importante você e eu seguirmos exatamente o que Deus diz. E alguém pode pensar, mas que diferença faz falar ou bater na rocha? Saiu água do mesmo jeito? Deus abençoou? Moisés desobedeceu. E por causa da sua desobediência, nem Arão, nem ele entrariam na terra prometida. Já vimos aqui Arão morrendo quando chegaram no Monte Hor. Israel, partindo dali, então, vai entrar em guerra com vários povos que habitavam aquela região antes de chegar na terra prometida. E eles vão ganhar muito território que ficava a leste, do lado direito do mapa, antes de entrarem na terra prometida. O Rio Jordão seria a divisa, né? Do Rio Jordão para o outro lado, seria a terra prometida por Deus. Mas eles conquistaram muitos territórios antes de chegarem no Rio Jordão. Interessante que, mais tarde, quando Josué vai dividir a terra, estes territórios que conquistaram antes de chegar no Rio Jordão serão dados às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Nós vamos chegar nesse período da história, mas eu quero que você se lembre destes acontecimentos. Antes mesmo de entrarem na terra prometida, eles conquistaram territórios do lado anterior ao rio. E ali, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés vão se estabelecer. O restante da tribo vai se estabelecer do outro lado do Rio Jordão, a terra prometida por Deus. E agora nós vemos Israel no seu último acampamento, prontos para entrar na terra prometida. Eles estão ao lado leste do Rio Jordão e eles estão olhando para a terra prometida. Estão olhando para a cidade de Jericó, que vai ser a primeira cidade que eles vão conquistar assim que atravessarem o rio. Mas, naquela região ali, haviam mais inimigos, principalmente um chamado Balaque. O rei Balaque era um rei moabita, do território de Moabe.
E o rei Balaque tinha medo dos israelitas. Ele estava acompanhando o que Deus estava fazendo, a fama que Israel estava tendo conquistando os povos. E este rei Balaque estava com medo dos israelitas. E ele vai buscar um adivinhador, alguém que podia prever o futuro, chamado Balaão. Nós não vamos ler esse texto, mas você pode ler depois com bastante calma os capítulos 22 do livro de Números, os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. Traz a história do rei Balaque e de Balaão, que o rei Balaque havia chamado para dizer para o rei se o rei iria ganhar a vitória sobre Israel. Agora, Deus vai proibir Balaão de falar contra Israel. E você tem aquela história muito interessante de Balaão indo se encontrar com o rei Balaque em cima do seu jumento, né? E o jumento não querendo andar. E você tem aquela história interessante do anjo de Deus, né? Aquele guerreiro de Deus na frente do jumento, o jumento enxergando, Balaão não enxergando, e o jumento então conversa com Balaão. E Balaão vai se encontrar com o rei e não amaldiçoa Israel, pelo contrário, abençoa Israel. E mostra para o rei Balaque que Israel iria conquistar o rei. Você tem essa história nos capítulos 22, 23 e 24. E eles vencem essa batalha, estão prontos então, acampados ali do lado leste do Rio Jordão, prontos para entrar na terra prometida. Só que algumas coisas tinham que acontecer antes disso. Moisés prepara mais um recenseamento. Isso que eu acho interessante. Já se passaram 40 anos, aqueles 603.550 homens de 20 anos para cima, que Moisés havia contado 40 anos atrás, todos morreram no deserto. Só vai sobrar dois. Só vão sobrar dois, Josué e Calebe. Todos os outros morreram no deserto, como Deus havia falado. E Moisés faz um novo recenseamento e vai contar todos os homens de 20 anos para cima de novo. Olha que interessante o número de homens. Capítulo 26 do livro de Números, e já falamos que o livro chama Números por causa desses recenseamentos que Moisés fez. Olha o capítulo 26, veja comigo o versículo 51. Contaram novamente os homens de 20 anos para cima e olha qual o número que deu. 601.730. Interessante. Antes dos 40 anos, 603.550. Passaram-se 40 anos, conta os homens de 20 anos para cima de novo, 601.730. Quase o mesmo número. Quase o mesmo número que tinha antes dos 40 anos tem agora. Quer dizer, todos aqueles de 20 anos para baixo, ou que nasceram durante os 40 anos, refizeram a população que morreu. Muito interessante, bem aproximado os números de antes dos 40 e agora depois dos 40 anos. E Deus vai mostrar a terra para Moisés.
a terra que Israel vai conquistar, mas Deus vai lembrar Moisés da sua desobediência e não vai permitir Moisés entrar na terra. Olha o capítulo 27 do livro de Números. Vejam a atitude de Moisés. Mesmo sabendo que ele não iria entrar, ele ainda continua pensando no seu povo. Capítulo 27, vamos ler os versículos 12 até o 17. Acompanhe comigo essa leitura. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo. Vai morrer, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Lembra? Ao invés de falarem com a rocha, bateram na rocha. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Olha a atitude de Moisés agora, versículo 15. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Olha a atitude de Moisés. Deus havia acabado de falar para ele: você não vai entrar na terra, você vai morrer. Mas eu quero que você veja essa terra antes de você morrer. E a atitude de Moisés é: Senhor, prepara um novo homem que possa liderar o povo, para que eles não fiquem como ovelhas sem pastor. Eu não sei sobre você, mas se eu tivesse na posição de Moisés, eu ia ficar triste, né? Eu ia tentar argumentar com Deus: Senhor, deixa eu entrar, deixa eu conduzir o povo. O que vai acontecer com esse povo? Ou talvez estivesse pensando só em mim e não no povo. Mas Moisés não. A atitude de Moisés foi uma atitude sem egoísmo, de humildade. Ele está pensando no bem do povo. Agora eu sei que eu vou morrer. Então, Senhor, prepara um novo líder, um novo homem para tomar o meu lugar, para conduzir este povo quando eles entrarem na terra prometida. Uma atitude muito bonita de Moisés. E Deus, então, ouve esse pedido de Moisés e escolhe Josué. Lembra de Josué? Um dos dois, Josué e Calebe. Deus escolhe Josué para ficar no lugar de Moisés. Versículo 18 do capítulo 27. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. E Josué, então, será o líder depois que Moisés morrer. Você se lembra daquela terra que o povo conquistou antes de atravessar o Rio Jordão? Então, as tribos de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés, 2,5 tribos, vão ficar do lado leste do Rio Jordão. Porque aquela terra que eles haviam conquistado era uma terra muito boa para a criação de gado. Eles eram criadores de gado, fazendeiros, né, de gado, e pediram para Moisés se eles não poderiam ficar com aquela terra e não com a terra que Deus prometeu a Moisés. E Moisés vai dizer: sim, vocês podem ficar, mas vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistarem
toda a terra e depois vocês podem voltar e tomar posse desta terra. E foi isso que aconteceu. Nós vamos ver isso no livro de Josué, né? Mas o pedido dessas 2,5 tribos foi aceito por Moisés. E eles vão acabar ocupando, depois de conquistarem toda a terra, esta terra antes de atravessarem, melhor dizendo, o Rio Jordão. O restante aqui do livro de Números, dos capítulos 33 até o último capítulo de Números, o capítulo 36, na verdade, dá um resumo da vida de Israel, desde a saída do Monte Sinai até onde eles estão agora no Rio Jordão. Então, se você quer ter um bom resumo do que aconteceu desde o Sinai até agora, desses 40 anos, você pode ler os capítulos 33, 34, 35 e 36 de Números. E o livro de Números acaba exatamente neste local. Moisés vai ser permitido olhar a terra, e ele vai morrer em cima do monte. Ele está preparando Josué como seu sucessor, e o povo está acampado do lado leste do Rio Jordão, prontos para atravessar o rio e entrarem na terra prometida lá atrás a Abraão. E nós chegamos no próximo livro, o livro de Deuteronômio. E vamos falar sobre esse livro no nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo. Vamos ver o que vai acontecer, o que o livro de Deuteronômio vai nos ensinar. Lembra onde nós estamos? 40 anos já se passaram, todos aqueles de 20 anos para cima, exceto Josué e Calebe, vão morrer durante esses 40 anos, não vão entrar na terra prometida. Mas um novo recenseamento é feito e quase o mesmo número de antes dos 40 anos e agora, depois dos 40 anos, do povo de Deus. Estes vão entrar na terra, liderados por Josué. Eles estão acampados, esperando entrarem na terra. E Moisés agora, antes da sua morte, vai conversar com o povo. Isto é o livro de Deuteronômio. Nós vamos ver, então, essa conversa de Moisés com o povo antes da sua morte. Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia, que você se lembre da história de Israel, das lições. Lembre-se de confiar em Deus. Lembre-se de olhar para aquele que resolve o problema e não para o problema. Vamos olhar para o tamanho do nosso Deus e não para o tamanho do nosso problema. Deus resolve. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.